Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. O Donald Trump anunciou Tom Homan como diretor da Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos. Vai ser o que o próprio Trump chama de César da fronteira, né? É o cara que vai tentar conter imigração ilegal e resta saber se usando inclusive métodos que o próprio judiciário dos Estados Unidos desautorizou no primeiro mandato de Trump, a separação de crianças de seus pais. E crianças eram separadas, tinham de ser levadas para algum lugar e, de repente, o que havia era uma estrutura mais parecida com um campo de confinamento de crianças estrangeiras, da América Central, principalmente, mas também da América do Sul e do próprio México. E agora ele vai ter uma autoridade considerável, tem experiência, foi policial de fronteira por muito tempo, e volta com o Trump sem determinadas amarras, né, que havia antes, porque os democratas terão um nível de resistência muito menor. De resto, é um partido cada vez mais desmoralizado, o Partido Democrata, e por suas hipocrisias, né, já que, no final das contas, o que Trump fazia, Biden também fez. Aliás, esse Tom Homan, ele fez um trabalho muito parecido, só que ele não era o chefão do departamento que cuida das fronteiras. Ele fez um trabalho muito parecido no governo Barack Obama. O Obama também deportou para valer, o Biden nem se fala. O Biden bateu alguns recordes de deportação, só que o Trump faz isso descaradamente, com desassombro, sem constrangimentos, né? Enquanto Obama e Biden faziam com constrangimento, tentavam agir nas sombras, mas com o mesmo princípio, a mesma ideia. Interessante que isso pode atrapalhar produtores nos Estados Unidos que contam com essa mão de obra que, por farta, torna-se barata. Então, se a deportação de fato ocorrer em massa, como o Trump está anunciando, um dos resultados é uma redução da oferta de mão de obra mais barata, o que obviamente levará à elevação de custos. Mas há outras questões econômicas que essas sim devem atingir duramente o custo de produção nos Estados Unidos. Trump, ele pretende fazer uma combinação que aparentemente significa combinar elementos que são estranhos entre si, que se excluem mutuamente, mas não, essa é apenas uma impressão. Porque ele quer combinar sanções tarifárias e liberação radical para o grande capital. O grande capital, seja o financeiro, o produtivo, e este produtivo, não importa se industrial, comercial, agrícola, o grande capital. As sanções tarifárias, elas teriam 3 finalidades. A primeira é incentivar produtores dos Estados Unidos e também estrangeiros a levarem seus negócios para os Estados Unidos. O segundo ponto, proteger os produtores locais da concorrência externa, que é o
o elemento clássico, né, em políticas protecionistas, uma proteção para os produtores locais. E o terceiro ponto, mas de fato o mais importante, usar as tarifas e as sanções tarifárias como arma política e econômica. Trump já preparou o terreno, ainda candidato, quando afirmou que não há palavra mais bonita no dicionário do que tarifa. E pretende usá-la, sim, como arma política e econômica. Tarifas que terão o caráter de sanções. O incentivo para que o capital produtivo volte ou migre para os Estados Unidos tem a ver com aquela ideia de repatriar indústrias e investimentos, em geral, não importa, repito, se agrícolas, industriais, de qual setor industrial, do setor de serviços, mas que saíram dos Estados Unidos nas últimas décadas e foram principalmente para a Ásia, sobretudo para a China, mas não só para a China, para a Indonésia, para a Índia, para o Vietnã. Hoje menos, mas houve um momento que também consideravelmente para o Japão. São indústrias e investimentos produtivos em geral que saíram dos Estados Unidos porque encontraram condições mais favoráveis para a obtenção de um lucro mais rápido e maior. Menos impostos, mão de obra mais farta, salário médio mais baixo, menos burocracia, menos tarifas, mais facilidade de comercialização, menos regulações. Foram embora. Isso aconteceu na Europa também. Inclusive, dentro da Europa, não só para o continente asiático, mas dentro da Europa, empresas que deixaram a França e foram para a Romênia, foram para a Polônia. Isso aconteceu. E essa proteção e essas sanções tentam fazer com que o cara olhe e diga: poxa vida, com essas tarifas eu não vou conseguir entrar no maior mercado consumidor do mundo, o mercado dos Estados Unidos. Então eu vou produzir lá. Se a ideia é a proteção dos locais, e se lá eu estarei nesse mercado sem pagar tarifas, eu vou para lá. Essa é a ideia do Trump. O sucesso dessa ideia vai depender de condições que, em muitos casos, escapam ao controle do governo, particularmente no que se refere ao custo da produção, incluindo os salários médios. O governo não vai tabelar salários. Isso é feito pelo mercado e, portanto, é feito pela relação de oferta e procura. Mais empresas representariam mais vagas de emprego abertas, portanto, mais demanda por força de trabalho, portanto, competição entre as empresas pela força de trabalho, logo, salários mais altos para os trabalhadores. E isso significa um custo maior. E há um outro ponto, que é, nessas sanções tarifárias, que é encarecer a produção pela elevação do custo, em razão, por exemplo, do encarecimento dos produtos importados, insumos importados. Porque a fábrica, uma vez instalada aqui ou ali, ela compra insumos
ela tem seus fornecedores. Se esses produtos serão sancionados com tarifas proibitivas, elevadíssimas, em alguns casos, disse o próprio Trump, de 100%, é claro que isso vai encarecer a produção nos Estados Unidos. Se você tem insumos muito mais caros e mão de obra, que já é mais cara desde o ponto de partida, imagine com demanda excessiva por mão de obra. O salário médio nos Estados Unidos é maior do que nesses outros países para onde foram essas empresas no passado. Isso significará custo maior. E aí as empresas vão fazer as contas. Vale a pena? Será que pagar uma tarifa mais alta não sairá mais barato do que encarar custos muito mais altos nos Estados Unidos? E aqui o governo não tem controle. Ele não é capaz de determinar o nível dos custos. Ainda bem, né? Não é capaz de determinar. E a proteção aos produtores locais amplia a mudança que o Trump já havia iniciado em seu primeiro mandato em relação à defesa que o Partido Republicano fez historicamente do livre comércio. O Trump e muitos de seus mais fiéis assessores, gente que ele escuta, principalmente na área econômica, gente que ele ouve atentamente, que tem influência sobre ele, essa gente e o próprio Trump não acreditam nessa história de livre comércio. Aquilo que foi marca histórica do Partido Republicano. Não, que o mercado tudo regule. Nossas fronteiras estarão abertas, mas queremos que as fronteiras de vocês também estejam. Vamos comercializar. O livre comércio é que traz riqueza. Uma ideia assentada no período clássico da economia política, não é? E que ganha capítulos decisivos com Adam Smith, mas também com outros autores importantes. Embora Adam Smith nem de longe fosse o que caracteriza hoje o liberal radical, né? Ou o liberal modelo, longe disso. Ele tinha preocupações imensas com a situação dos trabalhadores na sociedade que começava a se organizar em torno do capital e da burguesia, substituindo o poder político e econômico da nobreza. Mas a ideia do Trump é essa. Ele vai dar uma banana para esse conceito que o Partido Republicano cultivava, a defesa intransigente do livre comércio. O Trump não acredita nisso. E muitos, inclusive banqueiros que trabalham com ele, gente que fez fortuna no mercado de hedge, etc., eles não estão nem aí para esse papo de viva o livre comércio, viva a liberdade de comércio. Então eles não têm qualquer inibição em relação ao estabelecimento de protecionismo usando o mecanismo das sanções tarifárias. Nesse aspecto, ainda resta uma diferença substancial entre os republicanos sob Trump e os democratas. Porque os governos democratas, e isso ficou muito claro no governo do Joe Biden, para pegar, portanto, o exemplo atual, os democratas dizem aos outros países: olha, abram seus mercados para os nossos produtos e nós abriremos o mercado consumidor dos Estados Unidos para os produtos que vocês exportam.
Ou seja, o Partido Democrata usa o discurso que antigamente os republicanos usavam e os democratas não. Agora usam. Já Trump, ele diz: olha, eu vou aumentar as tarifas de importação. Isso não está nos assuntos a serem discutidos. Isso já está definido. Eu vou aumentar as tarifas de importação. Se você não quiser ter seus produtos naquela lista dos que pagarão as tarifas mais altas, ao ponto de inviabilizar que entrem nos Estados Unidos, se vocês não quiserem isso, abram seus mercados para os nossos produtos. Se você não quer ser lançado fora do maior mercado consumidor, escancare suas fronteiras para os produtos que os Estados Unidos querem exportar. É isso que o Trump fala. Agora, uma possível consequência direta das sanções é a redução da oferta. É claro. E redução da oferta significa aumento da inflação. Se tem menos oferta, se a oferta não se equilibra com a procura, os preços sobem. Isso vale para laranja, para avião, para carro, para tomate e vale até para o dinheiro, enquanto mercadoria. E essa situação só pode ser evitada com um crescimento extraordinário da produção interna. Então, os Estados Unidos teriam de ter um crescimento acima do seu padrão nas últimas décadas, principalmente dos anos 80 para cá, muito acima, para ter oferta que consiga atender a demanda e, portanto, não provoque inflação. Só que esse crescimento extraordinário provocaria, por sua vez, claro, aumento do salário médio, porque haveria disputa pela mão de obra. E, consequentemente, aumentando o salário médio e, no geral, a renda média, você vai ter aumento do quê? Da demanda. Aumento do consumo, exigindo mais esforço de produção e de oferta. Principalmente em um país que tem o consumo e não a poupança. Não é o Japão. Não é a China. Nos Estados Unidos, não é a poupança. O consumo é o principal motor de sua economia. A ideia pré-estabelecida é de gastar, não de poupar. E aparece, então, o terceiro objetivo, o uso político, econômico das sanções tarifárias. É fato que esse recurso já era utilizado antes do primeiro mandato do Trump. Foi usado diversas vezes. Continuou depois, ou seja, no governo Biden, o atual governo dos Estados Unidos. Só que o Trump, ele pretende radicalizar o uso das sanções tarifárias. E não estamos mencionando aqui as sanções aplicadas diretamente a outros países, como acontece com o Irã, como hoje acontece com a Rússia, como acontece com Cuba, com a Venezuela. Não estamos falando dessas sanções. São sanções comerciais. Olha, produtos que saem da China vão pagar 100%. A ideia é inviabilizar a entrada desses produtos. Só que a economia americana depende
até ao limite desses produtos importados. E não só os consumidores, mas os produtores. Os Estados Unidos importam máquinas, importam semicondutores, importam tecnologia de Taiwan, da Índia, da própria China, e também exportam, obviamente. Também exportam tecnologia. Mas eles não estão livres dessa dependência. Eles não conseguem produzir sem esse material importado. Encarecê-lo com o uso de tarifas vai atingir setores estratégicos. Mas o Trump pretende radicalizar essas sanções tarifárias porque ele tem dois objetivos: provocar problemas para a economia chinesa. Calcula-se que o nível de tarifação anunciado pelo Trump em relação a produtos chineses pode provocar uma redução em 1 ponto percentual do crescimento chinês. A China não vai deixar de crescer, mas crescerá menos se as coisas funcionarem como o Trump está anunciando. O Trump, até por isso, ele cultiva a ideia de atrair o Putin. Ele sonha com a possibilidade de quebrar essa aliança que parece hoje indestrutível entre China e Rússia. O seu alvo é a China. Para ele, na sua visão, e não é a visão do Trump, é uma visão de parte do grande capital nos Estados Unidos. O Trump é apenas o que expressa. Ele é o portador político. Isso não é uma ideia do Trump. O Trump está lá porque grupos poderosos, parte considerável da plutocracia, entende que o maior desafio que eles têm, o maior obstáculo que eles têm e o maior rival é a China. O Trump é o portador político dessa ideia. Ele não é o idealizador desse conceito. Ele não é o autor intelectual desse conceito. Ele apenas porta. E hoje é o principal portador político, já que daqui a 2 meses ele será presidente dos Estados Unidos de novo. Mas há um outro objetivo: impedir a desdolarização das relações comerciais e financeiras no mundo. Bom, não foi por acaso, vale repetir, né, já falamos isso aqui, que o Trump afirmou que para os Estados Unidos perder a hegemonia monetária global seria equivalente a perder uma guerra mundial. E o Brasil, que assumirá a presidência do BRICS no ano que vem, terá de lidar com essa questão. E não haverá muito espaço para adiamentos, tentativas de conciliação. Veja Trump, veja Putin, veja Xi Jinping. Não haverá. E o Brasil presidirá o grupo, único grupo no mundo capaz de realizar essa tarefa pesadíssima, dificílima, mas que já está determinada pelo BRICS, a desdolarização. Isso está determinado. Isso foi consenso. Inclusive, o Brasil aplaudiu essa ideia. E uma brasileira terá a tarefa de realizar ou de presidir a realização dessa tarefa no âmbito do novo Banco de Desenvolvimento, que é a Dilma Rousseff. Mas Trump, Xi Jinping, Modi,
Ramaphosa e os novos integrantes desse BRICS, o BRICS ampliado, já decidiram, nós faremos a desdolarização. E para o Trump, se isso acontecer, significará para os Estados Unidos o mesmo que uma derrota em uma guerra mundial. Logo, imaginem o que ele fará para evitar isso. E a pressão que o Brasil, presidindo o BRICS, vai receber. Bom, quanto à liberação radical para o grande capital, o Trump tentará utilizar ali aqueles instrumentos que o Reagan utilizou nos anos 80. Redução de impostos para os bancos, para as grandes empresas e, particularmente, para os milionários e bilionários. Em um país que tem de lidar com uma dívida pública próxima de 35 trilhões de dólares. Sim, a dívida dos Estados Unidos é maior do que o seu PIB. Essa conta, se há redução de impostos para bancos, grandes empresas, grandes corporações, bilionários, milionários, sobrará para quem? Para os demais contribuintes. Classe média e os pobres. Os pobres do país mais rico do mundo. O crescimento da dívida para níveis superiores ao do produto interno bruto, ele tem sido suportável porque há a hegemonia do dólar, a hegemonia monetária. Afinal, o devedor, ele é ao mesmo tempo o emissor, o controlador soberano da moeda em que sua dívida está contratada. A dívida em dólar, tá tudo bem, eu emito dólar. Eu sou o emissor soberano do dólar. Por isso, também nesse aspecto, perder a hegemonia monetária seria uma poderosa fonte de crise para os Estados Unidos. E por isso Trump fala, desdolarização significará perder uma guerra mundial. E além da legislação tributária, o Trump quer usar a desregulamentação ambiental como instrumento de liberação radical do capital. Então, no caso específico do petróleo, haverá ali dois resultados imediatos que se contradizem. Por quê? As companhias de petróleo, sem as restrições atuais, estarão à vontade para buscar petróleo no mar, no Alasca. Mas isso pode provocar aumento excessivo da oferta e, portanto, redução do preço do barril. A vantagem seria diminuir a dependência de petróleo importado e, claro, reduzir a capacidade de Rússia e Arábia Saudita regularem o preço. Hoje, Rússia e Arábia Saudita têm um poder extraordinário na regulação do preço, porque regulam a oferta. Mas, além disso, se o Trump conseguir, com suas sanções tarifárias, provocar redução no crescimento econômico da China, o resultado imediato seria o quê? A China comprar menos petróleo. E essa combinação pode levar a uma superprodução e, consequentemente, a preços excessivamente baixos. Tudo isso terá de ser considerado pelas companhias de petróleo. Bom, esses são os objetivos táticos. E não é difícil enxergar a meta primordial das propostas de Trump. Aumentar o domínio político e econômico dos Estados Unidos no mundo, atacar qualquer resistência a esse domínio dos Estados Unidos, promover e fortalecer aliados políticos no exterior, inclusive com a antiga prática dos Estados Unidos de financiar, apoiar, executar, realizar golpes de Estado em outros países. E como ações imediatas, tentar obstruir a empreitada chinesa conhecida como Rota da Seda. E o Brasil também aí será pressionado para não entrar na Rota da Seda. E a outra meta, levantar obstáculos ao crescimento do BRICS.
Então não há dúvida que, além das sanções e do poder político e econômico dos Estados Unidos, para atingir esses objetivos, restará, como sempre, o recurso do poder militar. O Trump sabe que ele tem esse recurso ao fim, o poder militar. A capacidade daqueles que se opõem ao imperialismo de resistir e de vencer esses movimentos, dependerá de muitos fatores, inclusive de como irão reagir. No caso do Brasil, a primeira tarefa incontornável é definir de que lado está.